Alô, você que está me assistindo. Esse é o primeiro vídeo do projeto Conectando, que é uma iniciativa que eu já vinha pensando há muito tempo fazer, que surgiu na minha cabeça quando eu comecei a fazer biblioteconomia alguns meses antes do início da pandemia. E, na verdade, essa ideia surgiu bem antes, porque foi quando eu, numa conversa com uma colega que fazia biblioteconomia, ela começou a me contar sobre o que ela estudava, no que ela trabalhava, e eu comecei a ver muita conexão com o que eu estava aprendendo, com o que eu estava praticando no SEO há muitos anos atrás. E aí meio sem querer surgiu a ideia de quem sabe um dia fazer biblioteconomia para aprender esses conhecimentos, essas práticas e aprimorar o meu trabalho, né? Muitos anos se passaram, eu conheci o SEO semântico, li muito livro, estudei bastante outras coisas, dados, informação. E aí, quando eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, surgiu novamente a ideia de fazer um outro curso superior. Para quem não sabe, eu sou formado em comunicação, publicidade, e aí eu comecei a pesquisar e vi na lista na ementa, né, na lista de matérias da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, exatamente o que eu estava procurando nessa parte do entendimento da informação, recuperação da informação, e eu resolvi fazer o vestibular, passei, e hoje eu estou cursando biblioteconomia. Então, a ideia desse projeto é conectar o que eu aprendi no estudo do SEO com o que eu venho aprendendo na biblioteconomia, né? Então, na prática, vai ser sempre um artigo, né? Esse artigo vai dar origem a uma apresentação que eu vou gravar em vídeo desse formato aqui, como eu já fiz outras vezes, que é o formato que eu me sinto mais confortável. E esse vídeo vai ser transformado depois num áudio e colocado numa trilha que vira um podcast no YouTube Music, né? Então, a ideia é essa, é conectar os princípios da biblioteconomia que eu venho aprendendo, né, e aplicando no meu trabalho de otimização e que me vem me permitindo tanto melhorar o meu conhecimento como a organização e a recuperação da informação nesses projetos, né? Então aqui eu quero trazer para quem vai assistir informações que sejam úteis, valorosas para aprimorar o trabalho de quem está interessado nesse tipo de conexão, né? Então eu resolvi iniciar lá do básico falando sobre um problema que principalmente a ciência da informação tem um interesse muito grande sobre ele, né? Que é o mundo dos dados, como é que dados são transformados em informação e como é que informação é transformada em conhecimento, né? Há muitos anos atrás eu fiz um curso sobre gestão do conhecimento, né? E uma das primeiras coisas que o professor disse é, apesar do curso ter esse nome, para ele não existia gestão do conhecimento. E ele explicou, né? Mas, e aí a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer desse vídeo. Mas isso é um termo que se espalhou pelo mundo dos negócios, pelas faculdades, os estudos, enfim, que existe uma gestão do conhecimento, né? Então, e isso, do meu ponto de vista, além de ser um nome bonito, né, você fazer gestão do conhecimento, existe um problema de discordância de definições, né? Existe uma discordância ou uma separação entre o que se vê na academia, né, o que a gente estuda, pesquisa e trabalha lá, com o que é trazido para o ambiente do trabalho,
essas coisas não costumam conversar muito. E existe uma confusão comum, né, entre o que é dado, o que é informação e o que é conhecimento. Então, é, até no artigo que eu escrevi, que dá origem a essa apresentação, eu falo mais sobre isso, mas existe um processo, né, que na ciência da informação, na biotecnologia, a gente estuda, né, o fluxo da informação, que nos ajuda a entender e definir melhor o que é exatamente dado, né, como é que esses dados são transformados em informação e como é que a informação gera conhecimento. Né? É óbvio que isso não é uma. A gente não tem uma ideia única sobre esse processo. Algumas pessoas discordam, mas uma coisa que podemos chamar que é um fato é que existe um fluxo que a informação é gerada e é consumida, é compartilhada. Então, isso é uma das coisas que a gente vai tentar entender um pouco aqui, né? E só dando um esclarecimento, o que tem no artigo que eu escrevi são informações muito mais pesquisadas, trabalhadas. Aqui no vídeo eu vou fazer um resumo do que tem lá e muita coisa que eu trago que é diferente do texto, porque aqui sou eu falando em tempo real, aqui não tem ensaio, né? A partir do que eu escrevi lá e outras coisas que vão vindo à minha mente aqui. Então, são dois conteúdos que têm relação entre eles, mas são conteúdos até certo ponto independentes. Né? Então, para a gente começar a destrinchar isso aí, vamos dar uma contextualizada no que se chama de gestão do conhecimento. Né? A gestão do conhecimento cresceu muito no mundo corporativo, né? Mas ela tem um problema que a gente precisa resolver aí. Né? Primeiro é a dificuldade que é muito comum em diferenciar o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento. Né? A gente, e até por conta, né, de ser um produto, né, a gestão do conhecimento que é vendido, cursos, livros, treinamentos, consultorias, né, quando a gente começa a ver as pessoas que falam sobre gestão do conhecimento, como é que elas teoricamente ou metodologicamente trabalham isso, a gente começa a entender que tem uma confusão, principalmente entre informação e conhecimento. Né? Então, é preciso que nós, principalmente nós que trabalhamos com SEO, e quando a gente começa a entrar nessas outras áreas, para beber delas, para trazer para o nosso trabalho, a gente ter uma clareza conceitual do que é cada coisa, para, não se enrolar com os conceitos, as ideias, principalmente essa noção do fluxo que a informação passa, né? E nem ser enrolado também, né? Para ser bem sincero. Porque muito é dito, é falado sem nenhum conhecimento, sem comprovação nem teórica, nem prática. Então a gente precisa estar atento para não repetir coisas que não são necessariamente corretas e não cair em algumas armadilhas que estão armadas para a gente. E aí, por isso que eu trouxe aqui a contribuição da ciência da informação, porque esse assunto é muito debatido, muito tratado por pessoas pesquisadores, professores, estudantes, alunos, que estão nas áreas que estão dentro da ciência da informação, economia, arquivologia, né, enfim. Então, esse é um assunto que a gente trata comumente. Então, a ciência da informação pode ajudar a gente a entender isso aí. Né? Outra confusão, né? E aí a gente falando novamente sobre a diferença entre dados, informação e conhecimento,
existe uma confusão conceitual, como eu já tinha falado, sobre isso, né? E aí, como eu disse, a ciência da informação, ela trabalha muito esses conceitos, né? É óbvio que não tem um conceito único, uma definição única, tem visões acerca do mesmo tema, mas elas podem nos dar um norte para onde a gente pode caminhar para esclarecer até na nossa cabeça o que que é cada coisa. E aí você pode estar pensando assim, pá, mas aí é um preciosismo eu querer saber o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, qual é a importância disso no meu trabalho. Calma que a gente vai chegar lá, né? Então é isso, o papel da ciência da informação, né, como a sigla aqui que eu chamei de CI, a gente chama de CI, não sei eu que chamo, né? A importância de compreender esse fluxo da informação, né? O processo que dados são gerados, dados são criados, esses dados, quando ganham contexto, eles viram informação, né? Que é algo que a gente consegue trabalhar para ter insights, para ter ideias, para transformar, para juntar informações, né? E o conhecimento é o processo interno de captar informação, trazer informação para si e casar essa informação com todo o nosso histórico, com tudo que a gente já conhece, com todos os aspectos, até psicológicos ou mentais, históricos de cada pessoa, né? Então, nesse ponto de vista, o conhecimento nunca pode ser gerido. Você não pode fazer gestão do conhecimento, porque a gestão pressupõe que você tenha, né, um ambiente, um lugar para você gerenciar esse conhecimento. E o conhecimento só está interno em cada pessoa. Quando eu coloco esse conhecimento para fora, ele se transforma novamente em informação, porque ele foi recontextualizado, ele foi introjectado por uma outra pessoa ou um grupo de pessoas, né? E que aí vai retrabalhar dentro dela mesmo esse conhecimento que eu passei, que virou informação, como conhecimento próprio dela. Então, né, nessa noção, informação e conhecimento que são retransformados quando existe a interação de humano para humano, seja a interação em tempo real física, seja em tempo real não física, né, virtual, ou de qualquer outra maneira. Né, o que eu estou fazendo aqui, eu captei dados, eu transformei ele em informação, eu estou transformando essa informação em conhecimento o tempo todo, estou passando o meu conhecimento e esse conhecimento vai ficar gravado aqui, vai ser captado por quem vê esse vídeo em forma de informação e pode virar conhecimento novamente dentro da mente, da cabeça de cada pessoa, né? Então, vamos começar a olhar cada pontozinho desse aí separado. Tá, então, o que são dados segundo a ciência da informação? Né, dados aqui são vistos, trabalhados como um elemento fundamental da informação, né? Eles têm três características bem, bem peculiares, né? E que podem ajudar a gente a entender, tá, aqui eu estou trabalhando com dados, não informação, né? Ou então, esses números aqui talvez ainda não sejam dados. Vamos lá. Dados são estruturados com facilidade, então eu pego um conjunto de números, de códigos, de palavras, eu posso criar uma estrutura com eles, eu posso fazer uma taxonomia, eu posso fazer uma tabela, posso criar um banco de dados, eu posso estruturar isso principalmente hoje em dia com muita facilidade. Eu posso transferir esses dados para lá e para cá também com muita facilidade, principalmente hoje em dia. Então posso criar um TXT com todos os nomes de uma turma, isso são dados, com os nomes e as idades. Eu posso criar uma planilha com nome, idade, curso, e o dia e a hora que entrou na minha aula. Eu posso, enfim, né? E aí eu posso jogar esses dados para lá e para cá, criar uma outra planilha, compartilhar, transformar isso num gráfico. Eu posso transferir de plataformas, nem que seja num copia e cola, eu consigo transferir esses dados para lá e para cá.
e eles são aleatórios, né? A ordem necessariamente não transforma e destransforma aquele conjunto em dados ou não, eles podem ser aleatórios, e podem ser objeto de análise. Então, para ser dado, eu tenho que conseguir analisar aqueles dados. Né? Se eles estiverem trancados, por exemplo, e eu não tiver acesso a eles, eles podem estar estruturados, mas eles não são necessariamente transferíveis com facilidade. E eu não consigo analisar. Então, se tem uma tabela ou um banco de dados, que eu sei que tem dados ali, mas eu não tenho acesso, são dados para quem? Né? Para mim não é dado. Então, eu não tenho poder de analisar, né, o objeto da minha análise. Então, para mim não são dados. E esses dados não podem gerar informação. Porque se eles não são analisados, no processo da análise que eu coloco o contexto em dado. E o dado com contexto é informação. Né? Tá, mas beleza. Qual que é a relação disso com SEO? Isso aí, por enquanto, é só a ciência da informação, ou não. Né? Então, se os dados são o elemento fundamental da informação, a gente tem alguns pontos de contato com o que a gente faz. O primeiro deles, né, o mais simples, são as apresentações de resultados que a gente tem, que são baseados em dados. Então, a gente precisa, para terem dados de verdade, a gente precisa que eles sejam estruturados, né? A gente precisa estruturar eles. A gente conseguir, por exemplo, concatenar informação que vem do Google Analytics, do Search Console e uma terceira plataforma e transformar isso em um dashboard. Né? Eu estou jogando dados de um lado para o outro, colocando numa terceira plataforma e conseguindo apresentar esse resultado. E eles são objetos da minha análise. Eu analiso um, analiso o outro, vejo que eu consigo concatenar dois junto com o terceiro e faço uma análise. Isso para mim são dados. Né? E a gente faz isso o tempo todo. Né? Dados, eles são o início de uma história que a gente pode contar. Né? Para quem já leu aquele livro Storytelling com Dados, né, é exatamente isso. Você tem as apresentações começam com os dados, eles são objetos de uma análise e a gente entende qual é a história que aqueles dados estão nos contando. E a gente conta essa história. Né? A gente não vai ficar mostrando só dados e dados, porque dados precisam ser objetos de análise. Né? E a análise é o processo de transformar dados em informação. E transformar dados em informação é contar uma história. Né? O que essa quantidade de acesso nesse dado dia quer nos dizer? Né? Mais do que eu dizer, esse post aqui teve 30% de aumento em tráfego orgânico. O que isso quer dizer? Né? O que é aquele post? O que ele diz? Qual é o tipo de assunto? Está relacionado com alguma outra coisa? Né? Então, eu tenho uma história por trás que eu preciso descobrir e contar ela. E para contar bem, eu preciso entender esse processo, né? Que é a última parte dos dados eles serem objetos de análise. E ainda tem, né, o cuidado sobre a qualidade de armazenamento, representação e uso dos dados, que eu falei antes, né? Posso ter várias plataformas que são concatenadas, cruzadas, aí eu preciso entender qual é o tipo de concatenização que eu vou fazer, como é que eu vou cruzar dados, se eles são diferentes, se isso vai ter relevância, se esses dados podem ser realmente cruzados, se eles não são muito diferentes e a minha história vai estar baseada em dados que não são necessariamente cruzáveis. Como é que eu vou representar essa organização desses dados? Eu começo a entrar na representação da informação já, né? E como é que eu vou usar esses dados aí? Então, a gente faz esse trabalho o tempo todo, né? Fazendo uso do trabalho de outros profissionais, como analistas de dados, desenvolvedores, né, um conjunto de profissionais que trabalham com dados e que a gente faz uso disso e usa o dado como início de um processo que vai terminar na apresentação da informação. Né? E qual é a definição, então,
para a informação segundo a ciência da informação. Só pelo nome a gente já vê que essa parte aqui é a parte que mais interessa às ciências da informação. E aí eu trouxe esse parágrafo para vocês, que nas minhas pesquisas e nas leituras na faculdade eu encontrei esse texto, e eu acho que ele é muito esclarecedor de por que a gente dá tanto foco na informação. Ele diz assim: todas as pessoas precisam de informação, seja para se locomover, comprar alimentos, dirigir um caminhão ou qualquer outra coisa. Para cada decisão a tomar é preciso de informação. Como eu falei antes, né, a gente trabalha com dados para gerar informação, contar uma história e ajudar outras pessoas ou nós mesmos a tomar decisões. Esse é o objetivo. Tal como os indivíduos, as organizações, seja escolas, hospitais, empresas de engenharia ou qualquer outra área de negócio, sem exceção nenhuma, todas precisam de informação. Né? A gente não precisa aqui ficar repetindo, vivemos a era da informação, isso tudo, né? Era do conhecimento, porque a gente vê isso, principalmente quem trabalha com SEO, vê isso o tempo todo. Né? Todas as nossas decisões precisam ser baseadas em informação e a gente precisa ter dados de qualidade com todas aquelas características, todos aqueles processos para gerar uma informação de qualidade. Mas falar sobre informação é fácil. Né? Agora, definir ela é que é o problema. Porque imagina esse sendo o objeto principal de uma área tão grande, né, que a gente tem discordância sobre o que significa informação, sobre o que ela é. Né? Mas, óbvio que eu tinha que fazer uma decisão e algo como eu já falei isso aqui várias vezes. Para mim, o conceito mais interessante é a informação como dado contextualizado. Quando você pega o dado, dá um contexto a ele, você está começando a gerar informação. Né? Existem outras definições que a informação é um registro de um conhecimento, né? E também o processo que dado vira informação, informação vira conhecimento, e conhecimento, quando é registrado ou passado para alguém, vira informação de novo. Né? Então, é o registro desse conhecimento que pode ser necessário para tomar uma decisão. Então, eu, Alex, sei alguma coisa, eu vou registrar isso em forma de um relatório, ou de um dashboard, ou um vídeo, um e-mail, uma gravação, enfim, qualquer coisa, e posso passar para alguém, seja em tempo real ou não, para alguém tomar uma decisão baseada naquela informação que eu passei, né, no conhecimento que eu transformei em informação, juntando com o conhecimento que ele tem. Então, vão ser uma mescla aí de informações, né, desse conhecimento passado em duas vias, né, em duas fases, para um conhecimento que a pessoa tem ali a priori de primeira fase. Né? Informação também como conhecimento comunicado. Né? Eu acho que essas três ideias se juntam, né? Porque a gente tem dados que ganham contexto e viram informação, e aí depois giram nesse fluxo de informação, conhecimento, conhecimento comunicado ou registrado vira informação, e a gente tem esse fluxo ali infinito de conhecimento e informação girando num processo. Então, de novo, né, qual que é a relação disso com SEO? Né? Se a gente tem informação com objeto de estudo, principalmente quando a gente está falando da passagem do SEO como era antigamente para o SEO semântico, da saída do nível da palavra-chave para trabalhar no nível da entidade, a gente começa a ter que lidar com alguns elementos que a gente não lidava antes. Né? O principal, ambiguidade, óbvio, que era um problema grande antes, que a alternativa para resolver a ambiguidade foi o uso de entidades. O Google começou com isso exatamente por causa disso, para tentar minimizar o problema da ambiguidade. Né? E aí, o que a gente deveria
pensar mais aqui sobre a ambiguidade. Quando eu faço uma busca, por exemplo, eu tenho necessidade de alguma informação e eu pergunto para uma pessoa, né? Ah, o que você sabe sobre isso? A pessoa, através do contexto que ela já tem de mim ou de nossas conversas, ela tem um poder de reduzir a ambiguidade. Ela tem uma taxa de certeza do que eu estou dizendo. Então, ela consegue me passar as informações que ela tem sobre aquele assunto. Por exemplo, se eu estou perguntando para a pessoa sobre. Posso fazer uma pergunta assim: o que você tem de novo sobre Puma? Se ela sabe que eu sou um atleta, ou que eu corro, ou que eu jogo algum esporte, ela já faz um entendimento e reduz a ambiguidade que eu estou falando sobre Puma, a marca esportiva. Então, se ela sabe algum lançamento de algum tênis, de uma camisa nova, por exemplo, se eu jogo futebol, aí eu pergunto, se tem alguma novidade sobre a Puma? Se ela tem esse contexto, ela pode me falar que ela sabe sobre chuteiras novas que ela viu em algum lugar, enfim. Se a pessoa sabe que eu sou biólogo, por exemplo, ela não vai nem pensar na marca esportiva. Ela já pensa logo no bicho, no animal. Né? Só que algoritmos são cálculos matemáticos. E cálculos matemáticos não têm essa capacidade de ter conhecimento prévio para reduzir a ambiguidade. Então, precisa de outras estratégias para conseguir diminuir a ambiguidade com cálculos. Né? Então, eu até incentivo a vocês dar uma pesquisada sobre isso. Tem muito material, né, muita tese, muito estudo sobre o uso da matemática, da estatística, pelos algoritmos para diminuir a ambiguidade. E a ambiguidade é um grande obstáculo na recuperação da informação. Para um algoritmo saber o que a gente está falando, é preciso, além de um grande poder computacional, né, que é em tempo real ali, a gente tem que lembrar que a resposta vem em menos de um segundo. Foi preciso criar um grafo de conhecimento, foi preciso mudar de palavras-chave para entidades, tudo isso para conseguir criar essa rede de conexões entre conceitos, definições entre conceitos, informações entre links que ligam conceitos, para esses algoritmos conseguirem diminuir essa taxa de ambiguidade e recuperar cada vez mais a informação correta para a pessoa que precisa nela. Né? Então, se a gente for pensar, os mecanismos de busca hoje em dia eles atuam naquele conceito que a gente vê lá na comunicação, que é de gatekeeper, que o algoritmo não é um público, né, do ponto de vista que consome a nossa informação. Ele é um portão, né, ele é alguém que tem uma barreira que ele decide o que passa ou o que não passa. E essa decisão é baseada em cálculos estatísticos, programação, hoje em dia inteligência artificial, mas em último nível são cálculos feitos por computadores baseados em estatística para ter uma nota de certeza sobre aquele conteúdo, para decidir se entrega ou não aquele, em qual posição eu recupero essa informação. Né? Então, para a gente conseguir transformar dados, ideias, textos em informação num conteúdo e fazer com que esse algoritmo decida que o nosso conteúdo, a nossa informação que está naquele post, naquela página, seja escolhida para estar presente numa SERP e nas melhores posições, a gente precisa entender e ter a clareza que a informação também é nosso objeto de estudo. Né? A gente perde muito tempo estudando só o algoritmo e não estuda a informação que a gente está passando para esse algoritmo decidir se aquela informação é boa o suficiente ou se ele entende aquela informação do jeito que ele precisa entender para passar para frente. Se a gente não fizer isso,
ela vai ser barrada, né? Já é barrado hoje em dia, e com a recuperação da informação mediada por inteligência artificial, por machine learning, como a gente vê no Bard, no Chat GPT, não vai funcionar, porque, né, tem estudos recentes sobre isso. A informação é o ponto principal, e o jeito que a gente trabalha essa informação é uma das maneiras da gente ter o nosso conteúdo sendo recuperado nos mecanismos de buscas intermediados por machine learning, né? Então, nesses trabalhos, nessas pesquisas que começaram a surgir, a gente vê que o principal é ter a informação tratada de forma clara e objetiva, né? Para, com, nas entrelinhas, está essa mesma necessidade de lá atrás, que veio lá de trás. Diminuir a ambiguidade para que o algoritmo que transforma essa informação em números e cálculos tenha uma taxa de certeza maior sobre essa informação e tenha segurança para conseguir passá-la para frente, né? Então, é, então, o que a gente viu a informação, né, ela é esse dado contextualizado, né? Então, como é que a gente pode usar o que a ciência da informação sabe sobre conhecimento para entender essa última parte, a parte fundamental desse processo do fluxo da informação, que a gente tem que pensar que tudo que a gente faz é para chegar nas pessoas, né? E esse processo de conhecimento, informação, é o que está na parte das pessoas, né? Esse processo de transformação de dado em informação, hoje em dia, é mediado por plataformas, né? A gente coloca isso em sites, em plataformas, em bancos de dados, mas o processo de conhecimento, informação, apesar de estar começando a ser intermediado por machine learning, ainda uma parte fundamental dele, que é o conhecimento, vai estar sempre com a gente, né? A gente nunca vai conseguir passar o conhecimento para uma plataforma, porque esse processo é nosso interno. E se na hora que a gente passa isso para fora, vira informação de novo, né? Porque a gente coloca num outro contexto, né? Então, novamente dando definições, né? Conhecimento ele pode ser entendido como informação que tem valor e significado, mas ela é de difícil estruturação, porque ela é estruturada dentro da gente, dentro da nossa mente, dentro do nosso psique, da nossa memória, enfim. E o conhecimento é resultado de ações e interações entre sujeitos, né? Eu posso, e o sujeito aqui não são só pessoas. Um sujeito desse processo pode ser um computador, pode ser uma mídia, pode ser um livro, pode ser uma folha, um caderno, um cartão, né? E ele é frequentemente tácito, né? Experimentável. E ele é de difícil transferência, né? Para mim, ele é de impossível transferência, né? Esse processo de agir, interagir e transformar informação em conhecimento, eu só consigo passar uma parte do meu conhecimento, né? Porque a, a, e aí fazendo uso de uma outra área do conhecimento, que é a comunicação. Na comunicação a gente aprende que toda comunicação entre sujeitos, sejam eles pessoas ou não, existe um ruído, né? E não um ruído do tipo sonoro ou do tipo do sinal, mas é algo que eu, como ser humano, não consigo passar tudo o que eu estou pensando, o que eu sei, através da fala, ou através da escrita, ou através de um desenho, né? É sempre uma redução do que eu sei, e a pessoa que está recebendo não consegue captar tudo que eu estou falando, ou que eu estou pensando, por, inicialmente por conta dessa minha incapacidade de passar 100%, e também da incapacidade dela de captar 100%, porque tem todo o histórico dela, tudo que ela sabe e o que ela não sabe, tem problemas do ambiente, da comunicação, vários fatores que
criam ruídos que fazem com que toda a informação não seja passada. É passado um pedaço dessa informação. É por isso que é difícil transferência, né? E é por isso que, para mim, é impossível falar em gestão do conhecimento, porque além de ser interno, nenhuma pessoa consegue fazer a gestão dessa passagem entre sujeitos, né? A gente consegue até fazer quando é intermediado por alguma interface digital ou algum computador, uma inteligência artificial, mas só um pedaço do processo, né? O outro processo, a outra parte fundamental não é gerível, né? Então, a gente tem que sempre lidar com essa interferência na passagem do conhecimento virando informação, que ela vai ter sempre esse ruído, né? Mas essas definições não são um consenso. Assim, existe dentro da ciência da informação pessoas que usam o termo gestão do conhecimento e defendem que o conhecimento é possível ser gerido, etc. e tal, né? Que não é o meu caso. Mas aí existe um caminho para a gente pensar sobre isso, né? Então, para que a gente. E aí, nas pesquisas que eu fiz, eu descobri um texto que me deu uma nova luz para entender isso aqui, né? E aí, não se preocupa que eu não vou ficar falando de Platão, etc. Mas o que me, o que eu descobri que é a teoria do conhecimento, ela me deu um caminho para entender essa parte com mais clareza, né? E aí o Diegues ele define assim: o conhecimento humano integral fica nitidamente dividido em dois graus, né? O conhecimento sensível, particular, mutável e relativo, o meu, está em mim, e um conhecimento intelectual, que é universal, imutável, absoluto. Esse, o que ele está chamando de conhecimento aqui, esse conhecimento do tipo intelectual, imutável, que está registrado, que ele não muda, que ele é um conhecimento absoluto, eu posso chamar isso de informação porque ele está registrado, né? Se ele está absoluto ou não. Pode ser um conhecimento no senso comum que a gente chama desse conhecimento comum, uma, um, um grupo de conhecimento que as pessoas têm em comum, que ele é universal, que ele foi criado intelectualmente e as pessoas sabem, né? E aí, para ele, esse conhecimento, ele ilumina o segundo, o primeiro, que é o nosso, né? Mas a gente não pode gerar esse conhecimento universal intelectual a partir do nosso, né? Ele pode parecer meio confuso, mas a gente vai chegar lá, né? Então, a partir dessa ideia de dois tipos de conhecimento, isso que é interessante aqui para a gente, esse filósofo Karl Popper, ele criou uma ideia que eu achei, que essa aqui é a ideia que eu achei bem interessante, né? A partir dessa ideia de Platão de tipos de conhecimentos diferentes, né? Para ele, a nossa realidade, o que a gente experimenta do mundo físico, né, está dividido em três mundos que são ligados entre si de algum modo, que são interdependentes, né? E aí que se conectam, se interpenetram, tem uma mistura em certo ponto de cada um, né? O primeiro é o mundo físico, que ele chamou de mundo 1. O segundo é o mundo psíquico, que ele chamou de mundo 2. E tem o mundo 3. Né? O mundo 1 é esse dos corpos e dos estados, fenômenos, forças físicas. Esse mundo que a gente experimenta, o físico. Estou tocando nessa cadeira, estou sentado nessa mesa, estou sentado numa cadeira, estou segurando o mouse, tudo que eu consigo interagir, tudo que eu consigo perceber, como é que essas coisas relacionam entre si, essas forças físicas, coisas que se batem, que quebram, que influenciam uma com as outras, sejam no micro, né, aqui no nosso mundo, seja no macro, nos planetas, galáxias, enfim. Existe o mundo 2, o mundo psíquico, que aí já são das nossas emoções, dos nossos processos psíquicos inconscientes, que é aí onde eu estava falando que o conhecimento mora,
né? A gente pode pensar que os dados e a informação moram no mundo um e o conhecimento vive no mundo 2, mas que se interconectam. E o mundo 3 é dos produtos intelectuais, coisas que a gente cria, o ser humano cria, a partir dessa conexão entre o mundo um e o mundo 2. Né? Então a gente tem esses 3 mundos que se interconectam, né? Dois muito, apesar das suas regras próprias, se conectam cada vez mais e geram um mundo 3. Né? E novamente, qual que é a relação disso com S1? O mais importante dessa teoria do Popper é entender que ele conseguiu separar, né, 3 mundos ali, 3 áreas, né, e entender quais são as conexões entre eles e perceber que a gente, nós seres humanos, criamos um terceiro mundo através da apropriação e da transformação desses 2 mundos que interagem entre si, né? O mundo físico e o mundo intelectual, psíquico. Né? Então, para a gente, o principal é esse mundo do conhecimento objetivo, né? Que o Popper, né, diz que a gente transforma ele quando nós unimos o que nós humanos sonhamos, o que a gente quer criar, o que a gente tem de ideia, o que a gente pensa, o que a gente idealiza, quando a gente pega essas ideias, transforma elas e traz ao mundo físico, que é trazer, né, que é fazer o mundo 3 acontecer no mundo físico. Né? E esse é o nosso campo de trabalho. Se a gente for pensar, quando eu vou criar um projeto para um site, eu vou criar um projeto sobre as novas profissões criadas pela inteligência artificial. Eu vou criar um projeto, um site sobre isso. Eu estou trazendo isso, eu tenho o meu sonho de criar isso, eu reflito, eu penso, eu idealizo ele como é que ele vai ser, e eu faço o projeto, finalizo ele, coloco online. Né? A gente está trazendo isso ao mundo físico, entre aspas, porque a gente está colocando na nuvem, mas ele está nessa intersecção entre o mundo psíquico e o mundo físico. Né? Lembra que ele falou que eles se conectam, né? E esse é o nosso campo de trabalho, né? O mundo do conhecimento objetivo, que é quando a gente pega, ou seja, os nossos sonhos ou os sonhos dos nossos clientes e ajudamos eles a trazer isso para o mundo físico, para o mundo real, para o mundo das interações. Né? O nosso trabalho, com o trabalho de outros profissionais, a gente traz isso ao mundo, às vezes sem nem ter a capacidade de refletir, de pensar que existe esse processo, que existe dados foram transformados em informação, informação foi transformada em conhecimento em algumas pessoas que sonharam, pensaram, idealizaram algo e trouxeram isso a outros profissionais que estão usando os seus dados, a sua informação, o seu conhecimento para juntar a isso e criar um produto, né? Um objeto do aquele mundo 3 são nossos produtos culturais, é, é, informacionais, etc. E esse é o nosso campo de trabalho. Né? Então, entender dados, informação e como é que isso vira conhecimento é o nosso campo de trabalho, porque a gente está o tempo todo fazendo isso, transformando os pensamentos, as ideias, os sonhos de outras pessoas em projetos, em conteúdos, em informações que vão estar na web, que vão ser processadas por algoritmos, que vão tentar entender o que a gente está dizendo e decidir, através de cálculos, se colocam isso numa SERP ou não. Se colocam, em qual posição vão colocar. Né? Então, está tudo isso interligado. Mas aí que está. A gente não está perdendo alguma coisa nisso, olhando para dado, informação, muita teoria, muito conceito. Né? Para onde é que a gente está olhando? Se a gente está olhando só para a parte técnica, para a parte computacional, para a parte informacional,
para os números, a gente está esquecendo essa última parte, que são pessoas sonhando, idealizando, pensando e contratando a gente para colocar isso que elas idealizaram no mundo, né? E mais, do outro lado, do algoritmo que trabalha como um gatekeeper, tem pessoas também que têm necessidades, têm desejos, têm vontades, né? Tem necessidade de informação, dessa informação que a gente está criando, e que precisam, como eu falei lá no início, pessoas precisam de informação porque precisam resolver problemas, ou precisam esclarecer dúvidas, ou tem necessidade de alguma coisa. E a gente está prestando atenção nisso? Nós, SEO, né? A gente que trabalha com isso, otimizando conteúdos, a gente está pensando nisso? Nas pessoas que sonharam para colocar aquilo no algoritmo que precisa entender o que a gente está dizendo e nas pessoas que precisam dessa informação, né? É por isso que eu vivo falando que a gente precisa de entender busca, porque busca não é o algoritmo, busca são pessoas com necessidades, desejos e vontades e que precisam de informação para suprir isso, para preencher lacunas, né? Mais para frente a gente vai falar especificamente sobre o processo de informação, e aí a gente vai ver isso bem descritinho, como é que funciona, né? E os aspectos psicológicos de cada parte dessa, né? Então a gente está olhando direito para as pessoas, pensando nelas o tempo todo, né? Então esse é o ponto que eu queria finalizar, para trazer para a gente continuar essa conversa nos próximos textos e nos próximos vídeos, na próxima apresentação. Então, para resumir o que eu trouxe aqui hoje, a contribuição da ciência da informação, né, que tem muito estudo, muita informação, muito conceito, muita pesquisa sobre essa área que a gente trabalha, né, referência de pesquisas, né, sobre esses assuntos, outras áreas, comunicação, filosofia, né, um entendimento sobre as bases da busca, né, como é que funciona a base desse processo que é buscar alguma coisa, né, diferentes perspectivas, seja da comunicação, da filosofia, né, para aumentar a nossa riqueza de entendimento. Aumentou a minha e eu queria trazer isso para todo mundo, para quem sentir essa necessidade, também abrir essa possibilidade de enriquecimento, né? Contribuições que eu estava falando da filosofia, para a gente entender novas metodologias de trabalho, né? E o foco sempre sendo no ser humano, né, como centro das questões. Então, queria agradecer a você que chegou até aqui. São 48 minutos ouvindo eu falando, mas eu espero que isso tenha contribuído e que seja um incentivo para você voltar aqui mais outras vezes, lendo o texto. Eu convido você a ler o texto que eu escrevi, está no meu site. Lá tem muito mais coisas, tem coisas diferentes do que eu disse aqui, né? Como eu disse aqui, não é completamente no improviso, mas, como eu estava falando, o meu conhecimento surge quando eu vou falando e eu trago coisas diferentes, né? Mas eu vou deixar o link no comentário desse vídeo aqui que vai para o YouTube, para você poder acessar. E eu vou transformar isso também depois em áudio que vai para o YouTube Music como um podcast, para quem quiser só ouvir, dá para consumir assim também. Então, eu queria agradecer e convidar para você. Eu tenho a ideia de fazer esse processo a cada 15 dias, que me dá tempo para pesquisar, fazer versões, revisar, escrever com calma, produzir esse conteúdo com calma, para que ele seja um conteúdo que possa servir para mim e para vocês. Então, queria agradecer. Esse aqui é o Projeto Conectando que eu estou iniciando agora e espero que ele seja tão bom para você consumir quanto é para mim fazer. Muito obrigado e até a próxima.